Meus amigos, bom dia a todos, graças a Deus nós estamos novamente juntos. Bom dia, São Paulo, 10 de junho de 2018. Está chegando o Dia dos Namorados. Não vamos esquecer desse dia tão especial, dedicando a melhor vibração do nosso coração àquela pessoa que nós dedicamos tanto afeto. O afeto de Jesus para todos nós é muito grande, e Ele está sempre junto de nós, pois foi Jesus quem disse: quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Na certeza da presença espiritual de Jesus entre nós, nós iniciamos os nossos trabalhos de assistência espiritual, reunião pública de assistência espiritual, no grupo de assistência mediúnica, GEAM, Zona Norte da cidade de São Paulo, Rua Força Pública 24. Nesse instante, falando a todos aqueles que nos acompanham por intermédio da internet. O nosso bom dia, a nossa alegria, por intermédio do canal do YouTube, a nossa saudação. Lembrando que os trabalhos ficam guardados no canal do YouTube, aqueles que desejarem acompanhar as palestras, os trabalhos de assistência espiritual, conhecê-los por intermédio desta mídia que nos ajuda tanto a aprofundar os nossos conhecimentos, basta acessar GEAM, Grupo Espírita GEAM, pronto. Claro, tem que entrar no YouTube primeiro. Entra no YouTube, põe no Google, que eu vou dar aula de informática aqui agora. Quem sou eu? Não é? É fácil. Canal do YouTube GEAM, Grupo Espírita GEAM, você nos acessa ao vivo ou então as gravações. Nossa saudação muito especial a todos que estão aqui para almoçar conosco no dia de hoje. Segundo domingo do mês, é dia do almoço beneficente do Grupo Espírita GEAM. É pontual, é sempre o segundo. Mas vai cair na véspera de um feriado, é ponte. Segundo domingo do mês. Não precisa nem bater na porta, que a porta está aberta. É só entrar e comprar o convite. O almoço é beneficente. O almoço é servido com fartura, com qualidade, com as compras são da melhor qualidade, feitas nos melhores locais aí de compra, para que o almoço seja delicioso, de qualidade, e que você volte a nos prestigiar. Convido aqueles que estão nos assistindo a estar conosco sempre no segundo domingo do mês, almoço beneficente. É dever do frequentador desta casa, frequentador, aluno, trabalhador, colaborador, comprar o convite para o almoço. A nossa casa não faz rifas, não tem atividades como tômbolas, bingo, roleta. Nós somos avessos ao jogo, porque o jogo é associado ao vício. E nós, na nossa pregação de reforma íntima, temos que tomar cuidado com o jogo. Então aqui a gente não joga com a vida de ninguém. Nós fazemos um almoço caprichado, um almoço italiano, saúde. Não é alergia do macarrão, não, né? Não é. Pois é, o almoço é caprichado, feito com muito carinho, e nós temos à frente do nosso almoço aqueles que vêm trabalhar com carinho, com profissionalismo, para nos servir da melhor maneira possível. É dever do frequentador da casa comprar o convite. Quem não comprou, faça-o hoje, para que a nossa casa possa continuar atendendo a todos, de segunda a segunda. Nós já demos os avisos, acredito que demos os avisos principais. Nós vamos então, nesse instante, fechando os nossos olhos, suavemente. Aqueles que desejarem me acompanhar nesse momento de oração, vamos mentalizando a figura de Jesus, o nosso meigo e amado Mestre. E nós vamos àquela prece costumeira, sugerida no último capítulo do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para reuniões mediúnicas como esta. Convidamos a nossa irmã Cristina para proferir a prece de abertura dos trabalhos da manhã radiosa de hoje.
suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei, Senhor, com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desvia-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. E assim nós damos por aberta a nossa reunião pública de assistência espiritual, prestada todos os domingos gratuitamente nesta casa, há 21 anos, pontualmente 10 horas de domingo. Necessário se faz estarmos aqui meia hora antes. Somos sempre recebidos com o café da manhã, o cafezinho, o chá, o pão com manteiga. Hoje, excepcionalmente, a nossa casa está em preparativos para o almoço. Então, nós estamos um pouco apertadinhos. Mas o nosso coração está bem assente no Evangelho de Jesus. E nós vamos prosseguindo o nosso trabalho, nos preparando para a assistência espiritual, elevando o nosso padrão vibratório. E nós o faremos a seguir com a leitura de um livro mediúnico de autoria do espírito André Luiz, um livro muito conhecido, chama-se Sinal Verde, autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O livro é uma publicação da Comunhão Espírita Cristã, o SEC de Uberaba, instituição fundada em 1959 por Chico Xavier e Valdo Vieira. No SEC de Uberaba, que nós já tivemos a oportunidade de visitar, de estarmos lá pessoalmente, a assistência espiritual como essa é prestada em vários dias da semana, e também a assistência social, em especial aquelas pessoas da chamada terceira idade. Então nós vamos ler uma página, uma lição de Sinal Verde, e em seguida a Graziela, que virá aqui à frente, fará um comentário a partir do seu entendimento pessoal. Sempre é bom, sempre é agradável ouvir o comentário de alguém a respeito de uma lição. Nós sempre aprendemos alguma coisa com o olhar daquele que observa algum fato que às vezes nos passou desapercebido. Por favor, Gabriel.
Graziela. Capítulo 24. Desejos. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem, e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade, tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer: encontrarás o que desejas. Na lição de hoje, o Espírito André Luiz nos convida a pensar sobre a qualidade dos nossos pensamentos, porque é a partir da qualidade dos nossos pensamentos que nós criamos os nossos desejos, e que, como ele mesmo diz, é aquilo que nós realizamos no futuro. Então, e o mais importante, ele fala, é tão difícil ou tão fácil pensar positivo quanto pensar negativo. Então, e aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente colhe. Então, vamos prestar atenção em cada pensamento que emitimos. E todas as vezes que for um pensamento de crítica, que for um pensamento negativo, vamos ressignificá-lo e pensar de forma positiva. E desejar, tanto a nós mesmos quanto aos que nos envolvem, o bem. E é isso que teremos no futuro. Graças a Deus. Muito obrigado, Espírito André Luiz, muito obrigado, Chico Xavier, muito obrigado, Graziela. É assim que nós vamos progredindo, dando ouvidos a quem quer nos ajudar. Nós temos que dar ouvidos a quem quer nos ajudar, quem quer o nosso bem. Os espíritos benfeitores querem nos ajudar. O passe ajuda, a assistência espiritual é determinante. A água magnetizada é importante. Mas a modificação da nossa conduta é o que vale. E a nossa conduta começa onde? No pensamento. Pensamento é o desejo nosso. Se nós estamos pensando no mal, nós vamos atrair o mal. Se nós estamos pensando no bem, nós vamos atrair o bem. Se o nosso pensamento perdoa, nós seremos perdoados. Se o nosso pensamento condena, nós seremos condenados. O pensamento é onda eletromagnética que percorre o espaço na busca do seu objetivo. Se nós estamos desejando o mal de alguém por qualquer motivo, por vingança, por revanche, numa atitude, às vezes, de defesa, que nós consideramos de defesa, mas é um ataque, nós estamos atraindo o mal para nós mesmos. E o Espírito André Luiz, nesta noite, nesta manhã abençoada, a humanidade está numa noite escura, numa noite de violência, de ódio, de ressentimento e de guerra. Mas Jesus, em nossos corações, inspira os bons espíritos a virem nos ajudar. Nós vamos procurar modificar o nosso padrão de pensamento. O pensamento
é tudo. O pensamento planeja, idealiza. E no dia a dia nós vamos concretizando aquilo que nós temos dentro de nós como nosso ideal. Nosso ideal na casa espírita é nos melhorarmos. Nós já descobrimos que não vamos melhorar ninguém. Nós só iremos melhorar alguém, e o faremos, a partir do nosso exemplo pessoal. Aquele que é paciente, ensina a paciência. Aquele que tolera, que é tolerante, que compreende, ensina a compreensão, ensina a fraternidade. Aquele que oferta, que é capaz de doar com sacrifício, que é caridoso, ensina a benevolência, a piedade, a caridade, o desprendimento. Nós precisamos, portanto, nos modificar. E por que nos modificar? Porque modificarmos-nos. Porque assim nós atrairemos bons espíritos, boas companhias espirituais, bons momentos, alegrias, satisfações e saúde. Nosso sofrimento é a consequência da nossa invigilância, da infração das leis divinas. Ah, mas eu não me lembro. É que nem multa de trânsito. Quando vem a multa, mas não me lembro disso, eu não passei por lá. Só que anexo vem a foto da sua placa. Você não lembra, mas a máquina fotográfica é implacável. Está ali, a sua chapa foi fotografada. Ah, mas eu vou entrar com recurso. Pode entrar, é difícil vencer, porque a prova é contundente. Não nos cabe, portanto, nos revoltarmos contra as aflições que nós estamos enfrentando, mas buscar ajuda para amenizar as nossas dores, para superar o nosso sofrimento, ganhar forças para trabalhar em prol de nós mesmos, em prol de um mundo melhor. Nós estamos, nesta manhã abençoada, no 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se nós temos que buscar ajuda, nós temos que buscar ajuda naqueles que podem nos ajudar, aqueles que estão credenciados para nos ajudar. Se nós estamos precisando de um médico, geralmente, se nós vamos procurar um médico particular, a medicina particular, nós vamos perguntar para um amigo, conhece algum médico que trata dessa questão? Algum amigo vai dizer, procura esse aqui, me atendeu, é gente boa, resolveu o meu problema. Nós vamos, por indicação, procurar um médico, um dentista, um advogado, um profissional liberal que nós precisamos para resolver algum problema importante. Nós vamos procurar alguém que esteja credenciado para tal. Nós não vamos procurar um aventureiro qualquer. Nós vamos procurar aquele que está diplomado, que está credenciado, aquele que pratica medicina, ou aquele que é advogado naquela causa em que nós precisamos de auxílio, é especializado naquele ramo de atividade civil. Nós vamos procurar o dentista, aquele que está mais credenciado para nos auxiliar naquela questão específica que é o nosso caso. E espiritualmente? Nós padecemos dores, aflições, desilusões, desencontros, problemas afetivos, sofrimentos, dúvidas, questões existenciais. E quem nós vamos procurar? Jesus nos alerta para que nós não procuremos os falsos profetas, pois esses estão na terra não para nos ajudar. Eles estão na terra para satisfazer as suas necessidades de poder, de mando, para se colocar acima daqueles a quem desejam subjugar, por interesses pessoais, por interesses egoístas. Estes são os falsos profetas. A palavra, a expressão profeta, na antiguidade, na época de Jesus, se aplicaria hoje àqueles que são os médiuns. Então, onde nós lemos falsos profetas, nós podemos ler falsos médiuns. São aqueles que, em nome de Deus, se arrogam capacitados para perdoar, para atender pedidos das pessoas, para satisfazer necessidades,
as quais aprendemos com Jesus no seu santo evangelho, que somente Deus pode nos conceder. Não há ninguém na terra que possa nos conceder isto ou aquilo em nome de Deus. Não há ninguém na terra que possa nos perdoar ou nos condenar em nome de Deus. Deus não deu esta procuração para ninguém. Deus não deu esse poder a ninguém. Ao Filho dileto de Deus, Jesus, que não é Deus, Jesus não é Deus, Deus não é Jesus. Jesus, o seu emissário, o portador das leis divinas. Ele veio na terra para trazer as leis de Deus. Ele não veio para perdoar em nome de Deus, ele veio para nos auxiliar a entender as leis divinas, praticá-las, corrigir os nossos erros e nos encaminharmos para um dia melhor. Nesta lição tão importante, Jesus, há 2000 anos atrás, denuncia aquilo que nós estamos enxergando nos dias de hoje. Aqueles que exploram a religião, aqueles que têm tabela de preços, aqueles que cobram mensalidades, anuidades, taxas de inscrição, taxas para frequentar templos chamados templos de Deus, mas que não são os templos de Deus. São os templos dos falsos profetas. E alguém pode perguntar, mas como é que a gente vai saber aonde está um bom profeta, aonde está o mau profeta? Basta apenas e tão somente dar ouvidos a Jesus. É Jesus quem nos diz, na abertura desse 21º capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus procura explicar de uma forma figurada para que nós possamos conduzir o nosso raciocínio de forma mais simplificada. Ele diz assim, está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos rochedos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então veja, Jesus associa os falsos profetas às árvores que não dão frutos. Os falsos profetas não ofertam frutos àqueles que os vão procurar. Pelo contrário, ele arranca os frutos daqueles que o vão procurar para satisfazer as suas necessidades. Para a construção de templos suntuosos, onde se cobra um ingresso para entrar. Imagine Jesus chegando agora, aproximando-se de um templo desse, tem ingresso? Não. Então não entra. Ah, mas eu sou Jesus. Não, Jesus não pode entrar porque não paga o ingresso. Já pagou o dízimo? Não, então não entra. Mais um motivo para não entrar. Tem dinheiro para ofertar a Deus, mas Deus não precisa de dinheiro. Não, se não tem, não entra. Esses são fatos que nós estamos vendo nos dias de hoje, a exploração da ingenuidade, da simplicidade das pessoas que procuram cartomantes, adivinhos, quiromantes, procuram criaturas que se arrogam, capacitadas para afastar os males da vida das pessoas. Não existe isso. Existem sim as árvores más, que exploram a palavra de Deus, que deformam a palavra de Deus em proveito próprio. O Espiritismo vem para nos esclarecer. Se nós estamos sofrendo, o fruto do nosso sofrimento, que é amargo, é causado pela nossa invigilância, porque nós infringimos as leis de Deus. Só cabe a nós amenizar o mal que causamos a nós mesmos, na prática do bem,
no arrependimento produtivo que busca indenizar aqueles a quem prejudicamos, na correção da nossa rota. Errei, mas e quem não errou? Nós somos criaturas imperfeitas. Persistir no erro é que é o erro maior. Corrigir o nosso erro, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Nós não precisamos de adivinhos, não precisamos de ciganos, não precisamos destas criaturas que colocam tabela de preços para nos ajudar. Quanto Jesus cobrou pela cura do anceniano, do leproso? Veja, não há benefício maior que nós possamos imaginar. Jesus não cobrou. Quanto Jesus cobrou de Lázaro para levantá-lo do estado de catalepsia no qual ele se encontrava? Já imaginaram uma tabela de preços para afastar demônios? Quanto nós pagamos por um passe na casa espírita, por uma assistência espiritual? Nós não pagamos nada, é o esforço de estar aqui presente. É o esforço de nos colocarmos à disposição para ouvir a palavra de Jesus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Os falsos cristos e os falsos profetas são denunciados por Jesus com antecedência de 2000 anos, pois eles já faziam estragos naquela época. Exploravam a religião em nome de Deus no próprio templo de Jerusalém. E o que sobrou do templo de Jerusalém? Foi destruído 3 vezes. Restou dele apenas uma ruína, um muro, o chamado Muro das Lamentações. Há muito o que lamentar. Para que os templos não sejam destruídos, eles precisam reerguer-se interiormente e prestar serviço espiritual conforme a palavra de Deus, que está na Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, no Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É Jesus quem diz, em Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20, guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus atos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos dos rochedos? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Tomai cuidado, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Nós não devemos julgar ninguém a partir da sua aparência ou da primeira impressão que nós temos, que é sempre apaixonada. Nós temos que julgar as pessoas e as instituições pelo trabalho que elas prestam, pelos frutos que elas estão dando à sociedade. Que trabalho esta instituição espírita faz em prol da comunidade onde ela se encontra? Ela presta assistência espiritual gratuitamente, ela presta assistência social, ela oferece cursos doutrinários, entrevistas fraternas, eventos culturais divulgando a cultura espírita. Ela oferece a oportunidade de congraçamento das almas em torno de um ideal maior. As portas estão sempre abertas. Não se cobra ingresso para o ingresso na casa espírita. A casa espírita está aberta. Nós não somos capazes de perdoar nem curar ninguém. O próprio Cristo é quem diz para a mulher
que sofria de hemorragia há tantos anos, ela vai agradecer a ele e ele diz: foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te curou. É a nossa fé que vai nos curar. A casa espírita é ponto de encontro, é assembleia, onde nós nos reunimos como um feixe de varas que se junta para formar um lenho forte que não pode ser quebrado. Elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos ao Senhor, como fazemos nesse instante: Senhor, fortalecei a nossa vontade. Afasta, Senhor, do nosso caminho os lobos que exploram a tua palavra e que querem nos enganar. Afasta de nós, Senhor, as serpentes que desejam inocular em nós o seu veneno perverso, a tentação. Afasta de nós, Senhor, aqueles que, com a tua Bíblia, com o teu nome nas mãos, fazem-se em teu nome portadores da tua vontade e que pretendem colocar a tua vontade a serviço de seus interesses pessoais. Senhor, aproxima de nós aqueles que, em nome de Jesus, desejam nos auxiliar com a palavra salvadora que regenera a alma e que nos induz à modificação da nossa conduta. Que o Senhor seja entre nós. É nessa paz, é nessa luz, pontualmente, nós vamos para aquele momento de doação. Vibrações em nome de Jesus. Aquele que deseja ser curado, aquele que deseja ser ajudado, que deseja ser amparado, que deseja ser protegido, que deseja ser beneficiado, deve abrir o seu coração, ofertar aquilo que tem de melhor e que muitas vezes guarda apenas para seus entes queridos. Com o coração aberto, nós vamos doar amor, fraternidade, vibrações de saúde e de paz, endereçadas àqueles que serão aqui nomeados, neste breve roteiro de doações em nome de Jesus. Vamos envolvendo a nossa irmã Cristina, que será a nossa condutora neste roteiro de caridade, lembrando que a caridade é o amor em ação. Em tranquila serenidade e confiantes no nosso divino amigo Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibremos pelos nossos governantes. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos presidiários, principalmente pelos espíritos que ainda se encontram ligados à extinta casa de detenção, onde hoje funciona o Parque da Juventude. Vibremos pelas crianças e idosos abandonados, pelos jovens transviados. Vibremos por aqueles que se acham diante de provas dolorosas. Vibremos pelos religiosos para a sua confraternização.
Vibremos pelos nossos companheiros de trabalho e de estudo. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e por aqueles que nos consideram seus inimigos. Vibremos neste instante pelos nossos familiares. Vibremos por todos os dirigentes, colaboradores, alunos, assistidos desta casa espírita. Vibremos por todos aqueles cujos nomes se encontram em nossa urna de vibrações. E por último, agradecemos aos mentores por acrescentarem à nossa água os fluidos magnéticos que mais necessitamos para a manutenção ou para o restabelecimento da nossa saúde. Que assim seja. Graças a Deus. E a seguir nós vamos pontualmente para aquele momento mediúnico da nossa assistência espiritual aqui na tribuna, quando a médium que foi escolhida virá aqui manifestar a palavra do Espírito benfeitor. Trata-se do fenômeno mediúnico chamado hoje psicofonia. Na época de Allan Kardec, em que foi escrito o Livro dos Médiuns, que é o nosso roteiro de trabalho, este tipo de mediunidade era denominado mediunidade falante. Não importa a expressão, a equivalência, significa a mesma coisa. O Espírito benfeitor, portanto, manifesta-se de viva voz, utilizando-se do corpo da médium, da capacidade da médium de se expressar, de falar. As palavras são do Espírito comunicante, a voz é da médium. Então nós vamos nesse instante envolver a nossa irmã com muito carinho, para que ela seja capaz de dar cumprimento desta tarefa tão importante e que vai nos ajudar, pois geralmente recebemos palavras singelas, sucintas, mas que tocam o nosso coração. Amados irmãos, é chegado o momento de grandes transformações. E a primeira transformação é necessária em nós mesmos. Precisamos nos recolher e praticar a nossa reforma íntima, praticar o conhecimento de nós mesmos. Todos temos hábitos, práticas a modificar, a nos melhorar. Jesus, com seu Evangelho, nos deixou vários exemplos de atitudes, pensamentos que devemos cultivar e, principalmente, praticar em toda a nossa existência. Olhar para dentro de nós e observar o que podemos melhorar hoje. Sempre observando as palavras de Jesus. Ele nos disse:
Vós sois luzes. Todos somos luzes pelo caminho. Precisamos cultivar essa luz que todos temos dentro de nós. Sempre com o Evangelho, que são ensinamentos morais que Jesus nos ensinou e que devemos sempre praticá-los. Não somente tê-los em nossa mente e deixá-los lá esquecidos, mas a prática desses ensinamentos nos farão luzes maiores, sempre iluminando o caminho. Jesus nos disse essas palavras: jamais nos esqueçamos, vós sois luzes. Tenhamos fé, tenhamos amor, pratiquemos a caridade com o nosso irmão, acendendo assim a nossa luz interior, sempre iluminando o caminho. Mais uma vez, meus irmãos, guardem as palavras de Jesus. Vós sois luzes. Graças a Deus. Nós agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que cada um de nós, ao sair daqui, desta casa espírita, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Nós desejamos igualmente que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Nós damos assim por encerrados nossos trabalhos aqui na sala de palestras, na Tribuna Espírita, para prossegui-los no primeiro andar desta casa, onde prestaremos a assistência espiritual, em primeiro lugar, às nossas crianças, aos nossos jovenzinhos, às senhoras gestantes. Em seguida, nós vamos chamar a cada um pela ordem de chegada aqui nesta casa. Lembrando que nós não temos senhas, não usamos números, senhas, nós chamamos a cada um pelo nome. Nós procuramos resgatar nesta casa o aconchego das primeiras casas espíritas fundamentadas nas obras básicas de Allan Kardec, que ofertavam carinhosamente o abraço amigo, a palavra reconfortadora, o ambiente propício para que nós possamos fazer as nossas orações e nos sentirmos tocados pelas bênçãos de Deus. Tenham uma boa semana. Eu me despeço daqueles que nos acompanharam pela internet, que nos acompanham pelas gravações, pelas transmissões ao vivo. Estaremos aqui na próxima semana, no próximo domingo, neste mesmo dia, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Graças a Deus.